Bom dia, senhor presidente. Vou iniciar agradecendo a oportunidade de eu poder estar ali. Para muitos colegas, pode-se dizer mais uma. Estive representando a casa de mais uma, sim, a de número 59 no nosso município, Farmácia São João, logo aqui perto do Ordovás. E o que me chamou a atenção ali é a rapidez. O que melhorou, vereador Felipe, ali, o senhor que anda muito por ali, a rapidez, a qualidade ali, ao entorno do investimento que houve ali. E além disso, 17 novos empregos na nossa cidade. Tem que se olhar isso. A única inveja de brincadeira que eu fico, se nós pudéssemos, estava lá o Edson da Rosa, secretário da Educação, se nós pudéssemos ter essa agilidade em construção de escolas, com a rapidez que a Farmácia São João, mas quando há um envolvimento empresário, entendimento, dinheiro, principalmente, vereador Lucas, as coisas acontecem. Tinha muita gente ali valorizando muito, assim que possível, por mais esse empreendimento de muitos que outros virão. Hoje, a Farmácia São João tem praticamente de tudo, mas nós, como representante público, pontuar, principalmente, a melhoria que houve ao entorno ali, a qualidade, quando se trata de vidas, estava ali o padre Cláudio, e com certeza 17 novos empregos que se criaram ali. Então, depois eu vou entrar num outro assunto. O vereador Bressan pediu a parte? Quem pediu a parte? Vereador Lucas, que depois eu vou entrar no meu assunto original. Tá. Não, obrigado, vereador. Rapidamente, saudar aí a Farmácia São João, né, por essa nova unidade aqui no bairro Panassolo, né. Eu gostaria também de estar presente ali, até pedir para a assessoria estar presente lá, porque aqui no nosso bairro, né, aqui vai atender toda essa região. E realmente impressiona a rapidez, né. Eu acho que foi questão de duas, 3 semanas, ele estava tudo arrumado, aquela esquina ali, construída a farmácia, e a gente fica muito feliz com a geração de empregos. Então, 17 novos empregos, e dizer que aqui no bairro também mais um outro empreendimento vai estar inaugurando com 235 vagas de empregos também, a Rede Forte, que está se instalando aqui também no bairro Exposição, do lado da Maiasa. Então, um momento feliz aqui para Caxias do Sul, onde empreendimentos estão vindo e a geração de empregos, que é muito importante. Então, parabéns, e parabéns à Farmácia São João. Com certeza, 17 diretos, fora os indiretos. E quanto à rede de supermercado, quanto mais concorrência, mais oferta, o consumidor agradece. Vereador Bressan, que eu pontuei, o senhor bate muito se pudesse usar isso no serviço público, logo aquelas 3.000 crianças iriam ser contempladas, né, Bressan? Obrigado pela parte, vereador Wes. É bem nessa parte, quando o senhor tocou ali na questão, sabe, que é os modulares, os pré-moldados aí, que a gente sabe que a gente teve em Florianópolis, não adianta, me toca, parece que a faca pega no meu coração. Porque assim, ó, vereador Wes, eu sei e entendo que as desculpas são bastante, mas tem que ter um pouco mais de vontade quando quer fazer as coisas. O dinheiro existe, vereador Wes, o dinheiro existe, só que é mal gerenciado, é mal gasto. Isso a gente já conseguiu comprovar. Infelizmente, é uma fortuna de dinheiro que vai para o transporte escolar, que poderia ser economizado, desde que as crianças ficassem na sua região. E aí, o que precisa disso? As escolas modulares, ampliação. Aí não fazem ampliação, tem que fazer o pagamento do transporte. Em torno de 50 milhões, é muito dinheiro. Então dá para fazer, só que tem que gerenciar melhor, tem que trabalhar assim, ó, querer fazer dá certo. O privado faz porque quer fazer, claro que é muito diferente, eu entendo isso, mas quem quer fazer, quem quer focar e saber gerenciar o dinheiro existe, mas tem que querer. Eu tenho certeza que nós estamos brigando bastante, se Deus quiser, vai abrir a cabeça das pessoas aí, nós vamos logo estar inaugurando algumas escolas aí de ampliação pelo modular. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Bressan, e isso tem consequências. Ontem a gente cobrava, debatia muito aqui, não tem nada a ver com o nosso município. Ali nessa seara, se hoje se está lutando por construir presídios, é porque faltou educação lá atrás. Então as consequências virão. E falando em consequência, indo a caminho dali, tinha um debate acirrado, vereador Bressan na Rádio Gaúcha, vereadora Marisol, de consequências já daquilo que nós debatemos ontem da guerra. Do problema do combustível e que logo se torna realidade aqui da nossa inflação subindo.
Então, consequência logo virou, mas vou falar agora de consequências locais. No ano passado, vereador Sandro Fantinelli, a gente vinha aqui não é reclamar, porque nós não poderíamos nem reclamar diante de situações que os nossos conterrâneos sofreram com as chuvas secas lá na Amazônia. O ano passado nós falava aqui muitas vezes, debatia de consequência de estiagem, de poder produzir, e esse ano é justamente o contrário. Não é um choro, mas é a consequência que vai refletir logo, logo. Então, sim, isso é um problema local. É um problema local. Nos últimos 15 dias, mais de 300 milímetros de chuva, gente. Só que o que se nota nas feiras, nos supermercados, e ainda vai piorar, e no Ceasa. Hoje, a qualidade dos verdes, principalmente, da lavoura, ela diminuiu o tamanho, a qualidade, e talvez o preço suba, e vai subir muito mais, e aí vai se ouvir, o colono está ganhando dinheiro. Não, não vai ter. Por quê? Porque o colono está tendo muita dificuldade em plantar. Então, daqui 30, 40 dias, vereador Lucas, se não mudar, não é um choro, é uma realidade, consequência aqui, pode piorar muito na mesa do consumidor, no preço, na qualidade e na quantidade. Então o poder aquisitivo vai ficar pior. Temos dificuldade hoje, não faz 3 dias de sol. Além do adubo, o vereador Sandro sabe, nós conhecemos mais lá, precisa da luz para o plantio. Não brota, muitos agricultores, enfim, planejaram mudas e não conseguiram preparar a terra para plantar. Em 30, 40 dias o alface, um exemplo, ficaria pronto. Tiveram que botar fora, vai ter consequência ali na frente. Então, são consequências locais que logo, logo vai ter no consumidor, na oferta. Hoje é o dia da oferta, embaixo da minha casa, vereador presidente D'Ambrosio, Cadore e Marisol. É só eu olhar ali, olhar muito pouco produto nosso e com qualidade reduzida. E quando o produto vem só de fora, o preço é outro. Praticamente dobra por todos esses quesitos, diesel, inflação, de cima para baixo. Então, tem consequências locais, um todo sim, mas eu estou falando hoje, pontuando a questão dos agricultores. A uva, vereador, nem se fala, é só olhar aqui na nossa casa. Hoje, a maioria dela, uma parte, 30% já floresceu, e a outra está em fase agora. Se não fizer determinados dias de sol para florescer, além dos agrotóxicos que triplicaram as vezes que precisa passar agrotóxico, triplicaram. Eu estava falando com um agricultor, vizinho meu, aquilo que ele adquiriu praticamente para toda a safra, vereadora Marisol, praticamente já foi. E não sabe se vai produzir, não sabe quanto que vai receber, não sabe quando vai receber, tem cantina que paga em 10, 12 vezes. E tudo isso vai gerar consequência na mesa do consumidor, e logo, logo as ofertas no supermercado que usam, e nada contra, usam como noiva para poder atrair cliente para agregar outros produtos, pode ali na frente diminuir, depois, vereador Sandro, o que se ouve é o colono, porque ganha muito. Mas ninguém vê 17, 18 horas de trabalho, embaixo da chuva, não tem periculosidade, não tem insalubridade, quando se aposenta com um salário mínimo, quando consegue provar, quando consegue provar que é agricultor ou não. Então, é muito fácil, mas esteja lá no outro lado. Eu, no final de semana, também. Vivi lá na minha chácara, plantei um milho, não sei se vai nascer, vai apodrecer tudo. Não tenho nada a ver com isso. Consequência virá na mesa do dia a dia do consumidor. A sua parte, vereador Sandro, declaração de líder, só para concluir essa parte. Eu nem ia pedir. Declaração de líder, Velocino S. Obrigado, vereador Velocino. Eu parabenizo o senhor sempre por estar nessa luta aí, junto ao nosso povo da roça, o povo que trabalha, o agricultor que traz o alimento para cada dia, para todos nós que moramos na cidade, aqueles que moram na cidade e que trabalham em empresas e que precisam se alimentar, e o alimento vem das mãos desta gente.
E assim, fazendo um complemento bastante generalizado, eu diria assim, a gente vê também um certo abandono por parte do governo federal, ao que diz ao agricultor, né, que é visto hoje como se fosse uma pessoa não do bem, né, com tudo que passa, com tudo que sofre, com tudo que trabalha. E voltando aqui para Caxias do Sul, eu queria aproveitar o momento, porque diz respeito, né, entrar numa outra seara, que assim, eu estou cansado de ver o pessoal que mora no interior, que está sofrendo de uma forma tremenda por causa que a lei das águas ainda não bateu nessa casa. Nós temos um problema crônico nessa cidade que tem que ser resolvido, e eu tenho certeza absoluta, vereador Velocino, que esse problema aqui dentro dessa casa é unanimidade. Tem que mudar. Hoje, aquele agricultor que quer montar uma agroindústria, que quer colocar um outro negócio no terreno dele, porque daí quando a roça não dá, ele tem aquele ganho, para ele poder permanecer ali no interior, ele não pode. Porque é bacia. Porque é não sei o quê. Porque... Isso tem que terminar. Cobre. E eu concordo que tem que proteger. Cobre. Diga, pode construir. Pode fazer, desde que siga essa regra. Mas não dizer, não pode. Só sabe dizer não pode. Não pode. Não pode, mas não apresenta solução nenhuma. É só não pode, não pode. Então eu queria aproveitar, porque diz respeito, nós temos muitas lavouras e muitos agricultores que estão dentro da zona das águas, que estão sofrendo muito por causa disso. Não podem crescer o seu negócio, não podem investir, não podem fazer nada. Estão simplesmente de mãos atadas. Nós estamos aguardando que isso venha o quanto antes, para que se resolva de uma vez por todas também esse problema, além de todos os outros que a gente sabe que o agricultor hoje sofre no interior. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador Sandro, o agricultor, ele até conseguimos, por intermédio de apoio, sindicato, mobilização, de melhorar, mas falta muito ainda. Vereador Sandro, hoje, se um agricultor em roda do seu parreiral, ele fizer aquele debasteamento para tirar algumas árvores, para poder que bata o sol, para poder produzir um pouco melhor, é crime. Eu não discordo. É crime cortar uma árvore e eu não sou contra. Mas não é crime, muitas vezes, tirar a vida aos 6 meses de uma gestação. Eu não entendo mais nada. Então, olha o quanto estamos longe de um debate. Uma coisa passa a ser crime e a outra estão discutindo que não. E o agricultor entra nessa seara. Infelizmente, não é visto e lembrado. Eu já falei aqui várias vezes. Se não fosse o setor dos grãos, o nosso país teria quebrado há muito tempo. E quando nós falávamos muito aqui na pandemia, que, enfim, os profissionais da saúde nunca pararam, e o agricultor também nunca parou. Se tivesse parado o agricultor de produzir alimento, de que adiantaria ficar em casa, por causa do fecha tudo, sem alimento? Então falta muito ainda. Então não é um choro, é uma dificuldade que nós temos no dia a dia. Chuvas em abundância daquilo que não veio lá atrás, as estradas não estão podendo, dentro mesmo também dificuldade, pouca brita, nem de refazer os reparos. Temos muitos problemas, logo que melhorar o tempo para melhorar. Então, ali na frente o debate vai continuar. Mas uma coisa é certa, a consequência virá na mesa do consumidor. O vereador Lucas é professor, mas tem muito conhecimento, já me provou lá atrás da agricultura. Eu estou falando de consequências que virão no dia a dia. Então eu não sou contra determinadas regras, aquilo que a gente debate aqui dentro, direitos, deveres, peculiaridades, e o colono. E a mulher do colono não é igual? Então,
esse debate vai ter que ser permanente para que a gente consiga, pelo mínimo, dar um pouco de dignidade àquelas pessoas que colocam alimento na nossa mesa 3 vezes por dia. Vereador Lucas. Obrigado, vereador Velocino. O senhor sabe do respeito e do carinho que eu tenho pelo senhor. E me permita usar um termo, acho que nós estamos muito bem representados dos colegas que compõem a bancada da colônia, né? que vêm da colônia e que conhecem muito bem o meio rural. Eu acho que um dos temas para os próximos mandatos dos prefeitos e das próximas legislaturas é o tema do clima, é o tema da condição para quem está, né, na colônia, porque o futuro me parece que será muito difícil, né? Vídeo que a gente está vivendo no estado. Quando a gente pensa nessas chuvas, lhe pedi uns pés de alface e o senhor me disse que a sua alface lá veio ruim em razão da chuva, não está vindo, né? Metade. Então vejam isso, a nossa cidade que já foi assolada, regiões da cidade que já foram assoladas, né, por ciclone. Então, vereador, eu acho que nós precisamos pensar com muita atenção efetiva de política pública. Eu lembro do vereador Sandro Fantinel, quando discutia e ainda discute o asfaltamento lá na região do Carapiaí, e falava no governo federal, de que ele apoiava no governo passado, da necessidade de números, né? Nós falamos sobre a questão do censo ou de dados, porque eu ouço falar, eu não estou mais na Comissão de Agricultura, mas do pouco que eu acompanho desse tema, de linhas de crédito no governo federal, e isso tudo envolve projeto, envolve nós termos os dados. Talvez eu esteja sendo redundante ou chato nesse tema, mas eu acho que é um tema dessa casa, para a próxima legislatura. Se nós não nos debruçarmos a pensar na condição para quem está na colônia, na sucessão rural, no apoio técnico, na ampliação de recursos para a Secretaria de Agricultura, como é que a prefeitura está preparada para desastres na zona urbana, com a defesa civil, mas, por exemplo, aí na região, o que aconteceu em Santa Teresa, em Mussum, em Arroio do Meio, o que tu faz quando as pessoas de um distrito perdem toda a produção? Porque além de atingir aquela família, atinge a cidade inteira, porque o preço sobe, tem que comprar. Então, vereador, eu quero dizer que eu sou parceiro, mas acho que essa é uma das grandes discussões da cidade, de todos os vereadores, da prefeitura, né? Porque o futuro parece ser bastante difícil para quem... O presente já é difícil, mas o futuro parece ainda ser mais difícil para quem está na colônia segurando esse tranco tão complexo. Obrigado, vereador. Certo, vereador Lucas. Eu tenho entendimento, colegas. Os 3 entes têm que ter um envolvimento. Linhas de crédito com juro baixo para o agricultor se estruturar. O governo do estado tem que entrar com a sua parte. Uma vez tinha muito, enfim, maneiras que nem agora veio alguns açudes de poder depositar em época, ao contrário de agora, depositar água. E aqui o projeto que está aportando nessa casa também vai ajudar um pouco, que é incentivo maior a quem produzir orgânicos, mas eu vou no setor estrutura. Se o agricultor não se estruturar de produzir em estufa, coberto com esse clima, mas tem que ter a água depositada quando não chove, para poder produzir. Então, os 3 entes têm que ter envolvimento. Linhas de crédito com juro baixo, envolvimento facilitado do governo do estado para a construção de açudes e o município fazendo a sua parte. Só com isso, porque na fala, fique lá no interior, que segura o jovem lá no interior, ao longo é o recurso. Se ele investir e ao longo de 2 ou 3 anos não vier retorno financeiro e melhorar o emprego aqui na cidade, eles abandonam. Aí vamos no supermercado, o produto vem de fora, o preço é outro. E aí não adianta reclamar depois. Quando tínhamos a produção, não valorizamos, não fizemos a nossa parte. Não adianta reclamar depois que o jovem já desistiu. Aquele jovem que sai do interior e volta para a cidade, muitas vezes ganhando até, quando não acerta, menos, dificilmente, talvez de 1000 volta 1. Eu sou um exemplo disso. Hoje, está muito difícil, porque a gente não é reconhecido como a gente deveria ser todos os dias, 3 vezes por dia na mesa. Muitas vezes tem muitos políticos, principalmente lá em cima, que não sabem de onde vem a comida. Uma vez, vereador Sandro,
Aqueles que faziam o preço da uva lá nem sabia se dava no chão ou se dava em cima. Então o que podemos esperar? Então falta cada um fazer sua parte, só falar não vai adiantar. Era isso. Obrigado. Próximo.